Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática da prova realizada pela banca Avança SP, Prefeitura Municipal de Sete Barras, São Paulo. Provas para os cargos de auxiliar administrativo e agente administrativo pessoal. Continuem no meu canal e assistam às playlists desta banca. Informações sobre o concurso da Câmara Municipal de Louveira, inscrições até o dia 22 de julho de 2024. Concurso para a Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, inscrições até o dia 22 de julho. Concurso para a Prefeitura Municipal de Pedreira, inscrições até o dia 5 de agosto de 2024. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download de provas recentes da banca Avança SP, editais de concursos que nós citamos aqui, Louveira, Água de Lindóia, Pedreira, e também playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da banca Avança SP. Portanto, continue no canal. Correção das 10 questões proposta pela banca Avança SP. Questão número 11. A comissão organizadora de um evento vai separar 4 áreas diferentes para os espectadores. Cada área terá um determinado valor de ingresso e comportará um máximo de pessoas. A tabela abaixo mostra as áreas disponíveis, o número máximo de pessoas que pode comportar e o valor de ingresso individual de cada área. Então, nós temos aqui pista, lateral 1, lateral 2, camarote, a quantidade de pessoas máxima e o valor de cada ingresso. Se todas as áreas venderem todos os ingressos disponíveis, qual será a arrecadação total do evento dividido pelo total de pessoas? Ou seja, na realidade, ele está querendo calcular a média de cada ingresso. Indique o valor mais próximo. Então, vamos lá. Vejam. Pista. Nós temos capacidade de 1.000 pessoas, R$ 125. Portanto, multiplicando isso aqui vai dar R$ 125.000. Lateral 1, 500 pessoas vezes 150 dá R$ 75.000. Lateral 2, 500 pessoas vezes 200, R$ 100.000. E lateral 3, camarote, 200 pessoas a R$ 400 dá R$ 80.000. Somando esses valores aqui, R$ 125.000 mais 75.000 mais 100.000 mais 80.000 dá um total de R$ 380.000. Dividindo esse total pelo total de pessoas, que são exatamente 2.200, eu tenho R$ 380.000 dividido por 2.200, que dá exatamente R$ 172,72, aproximadamente letra C, R$ 173. Questão número 12. Um retângulo com uma determinada largura e altura sofre um aumento de 20% e uma diminuição de largura de 20%. Com essas informações, é correto afirmar que esta questão é uma questão recorrente em concursos da banca. Então, se eu aumento a largura em 20% e diminui 20%, como é um retângulo, nós não podemos colocar que não sofre alteração. Portanto, está descartada onde aparece aqui que a área do novo retângulo será igual. Isso aqui é falso. Isso aqui vale sempre. Então, vamos fazer o cálculo. Lembrando que a área de um retângulo é largura vezes altura. Então, vamos corrigir aqui, que eu coloquei aqui
Aqui está dizendo que aumenta a altura em 20% e diminui a largura em 20%. Portanto, 0,20 vezes a largura vezes 0,80, que é a altura, a largura e a altura. Então, 101,20% vezes 0,80 vezes a largura vezes a altura. Multiplicando isso aqui, dá 0,96. Então, se vocês observarem, há uma diferença de 0,04, que na realidade isso aqui representa 4%. Então, muito cuidado com essas questões quando há aumento e diminuição. Letra B. A área do novo retângulo sofrerá uma diminuição de 4%, independentemente da altura e da largura original. Questão bem interessante de porcentagem que vocês devem sempre prestar atenção. Aumento, 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 desconto, desconto, aumento. Questão número 13. Uma garrafa de refrigerante tem 2 litros de líquido que serão distribuídos em copos de 180 ml. Alguns copos serão cheios e o último copo ficará parcialmente cheio. Qual a porcentagem de líquido nesse último copo em relação ao volume máximo comportado aproximadamente? O volume máximo é de 2 litros, que na realidade representa 2.000 ml. Então, veja, 2 litros eu tenho que transformar em mililitros, uma vez que cada copo tem 180 ml. Então, se eu estou em litros, para chegar em ml, eu tenho que multiplicar litros por 10, vezes 10, vezes 10, vezes 1.000, portanto, 2 litros, 2.000 ml. Não esqueçamos dessa tabela de conversão, muito importante. A banca Avança SP sempre cobra medida de comprimento, medida de área, medida de volume, medida de capacidade. Todas as nossas videoaulas, nós colocamos essa tabela para vocês observarem, muito importante. Então, veja lá, cada copo tem 180 ml. Então, se vocês não podem fazer a divisão, se eu multiplicar por 10, dá 1.800 ml. Se eu multiplicar por 11 copos, dá 1.980 ml, ou seja, quase a capacidade integral. Então, sobra quanto? 20 ml. A pergunta é, este 20 ml em relação à capacidade total representa quanto? Aqui a porcentagem do líquido em relação ao volume máximo comportado. Então, vai ser de aproximadamente 11,1, que é exatamente a alternativa letra C. Letra C não, letra A. Então, questão número 13, letra A. Vamos lá, continuando. Em uma escola, o intervalo do lanche ocorre em horários diferentes para cada turma. A turma A inicia seu intervalo às 9 horas e tem a duração de 45 minutos. A turma B inicia seu intervalo no determinado horário após a turma A. E as duas turmas permanecem juntas no intervalo de 25 minutos. Após esse tempo, a turma A volta para a sala e a turma B continua no intervalo até às 10 horas. Pergunta: quanto tempo a turma B passou no intervalo sozinha, ou seja, sem a presença da turma A? Vamos fazer isso aqui através de um gráfico. Intervalo da turma A, 9 horas e tem duração de 45 minutos. Então, ele começa às 9 e termina às 9 horas e 45 minutos. A turma B, por sua vez,
inicia o intervalo após a turma A. Então, nesse espaço entre 9 e 9h45. Eu vou marcar aqui assim, ó. Ele inicia nesse pedacinho aqui e vai até esse pedacinho aqui. E num certo momento ele coincide aqui. Então a pergunta é: após a turma A volta para a sala, a turma B continua sozinho. Então, se vocês observarem, ele volta, a turma A volta nesse horário. Então, vejam, eu tenho aqui 25 minutos que eles estão juntos, o que o exercício está dizendo, ó. As duas turmas permanecem juntas durante 25 minutos. Então, até as 9h45. O término da turma B é exatamente às 10 horas. A pergunta é: quanto tempo a turma B passou no intervalo sozinha? Ele passou das 9h45 até as 10 horas. Portanto, a turma B permaneceu no intervalo sozinha 15 minutos, letra D. Questão número 15. Um estudante fez 5 provas durante um semestre e obteve as seguintes notas: 70, 75, 80, 85 e X. Se a média aritmética das 5 notas foi 80, qual que é o valor de X? Questão de média aritmética simples, recorrente também em concursos da banca Avança SP. Vejam, a média é a somatória das notas dividido pela quantidade de notas. 70 mais 75 mais 85 mais 80 mais X dividido por 5 igual a 80. Multiplicando 5 vezes 80 dá 400. Somando isso aqui, eu tenho exatamente 310 mais X igual a 400, onde X é a nota que está faltando. Então, X vai ser 400 menos 310, que dá exatamente 90, letra E. Estas questões 11, 12, 13, 14, 15 são questões comuns para os cargos de auxiliar administrativo e agente administrativo pessoal. As próximas questões são somente para o cargo de agente administrativo pessoal, que foram exatamente 10 questões. E as questões do cargo auxiliar administrativo, somente 5 questões de matemática. Então, vamos lá. Questão 16. Estima-se que a floresta amazônica contenha 400 trilhões de árvores. Então, veja, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Essa questão é uma questão que sempre está sendo solicitada. A banca SP, Avança SP, sempre coloca cifras com bastante zeros. Então, muito cuidado. Então, esse número aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão. Sabe-se que ela tem uma área total de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 60% desta área está em território brasileiro, ou seja, 60% desse valor aqui de 6,7 milhões. Considerando que esta quantidade de árvores está igualmente distribuída em toda a área da floresta amazônica, quantas árvores da floresta amazônica permanecem no território brasileiro? Então, vejam, muito cuidado. Então, aquilo que eu falei inicialmente, né? As questões 16, 17, 18, 19 e 20, somente para o cargo de agente administrativo pessoal. 60% de 6,7 milhões está em território brasileiro. Então, 60%, lembrando, é 0,6. Então, esse exercício de porcentagem, nós fazemos sempre o cálculo direto, não precisa resolver
utilizando regra de 3 simples. Então, fica 0,6 vezes 6,7 km², que dá exatamente 4,02 bilhões de quilômetros quadrados. Essa é a área que está em território brasileiro. Quantas árvores estão nessa região? Então, tem uma regra de 3 simples. Quantidade de árvores, área. 400 trilhões, que é a floresta amazônica como um todo, tem 6,7 km². Como eu tenho a área brasileira de 4,02, eu vou chamar de X. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto menos área em km², menos árvore. Então, grandezas diretamente, flechinha para baixo, flechinha para baixo. Aqui eu não preciso colocar os zeros, uma vez que as unidades aqui estão idênticas. Portanto, resolvendo isso aqui, eu tenho 400 trilhões está para X, assim como 6,7 está para 4,02. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Cuidado com os zeros. 6,7x multiplicando 400 trilhões vezes 4,02 dá esse número aqui, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, x 1,608 dividido por 6,7, que dá exatamente 240 acompanhado de 9 zeros. Então, 1000, milhão, bilhão, bilhão. 240 bilhões. Letra B. 17. Numa competição de xadrez, há 40 pessoas. Em cada jogo, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor 3 pontos, podendo resultar em pontuações negativas. Ou seja, a soma dos pontos das pessoas pode se dar negativo ou positivo. Se o jogo resultar em empate, ambos os jogadores ganham 1 ponto. Suponha que todos os competidores começam com pontuação 0. Após a primeira rodada da competição, onde todos os jogadores jogaram uma única vez, qual a maior soma possível para a pontuação de todos os jogadores? Então, vejam, questão bem interessante de raciocínio lógico. Então, vejam, se eu tenho 40 pessoas, um joga contra outro, eu tenho no máximo 20 partidas numa única rodada. Então, vejam, com 40 pessoas, 20 partidas. A joga com B, C com D, E com F, G com H, dá 20 partidas. Então, vejam, se tiver um vencedor nessas 20 partidas, o total da pontuação vai ser 0, uma vez que o que ganha 3 pontos, o que perde 3 pontos. Portanto, como são 20 partidas, dá 0. Então, está excluído isso aqui. Se acontecer empate nas 20 partidas, cada um ganha 1 ponto. Então, se eu tenho 20 partidas, 20 jogos, os que ganharam ganham 20, os que perderam perdem 20, e, portanto, o máximo de pontuação vai ser 40 pontos. Se tiver, por exemplo, 19 ganhadores, vai ficar ou positivo ou negativo, porque quem ganha, ganha 3, quem perde, perde 3. Então, a alternativa correta é exatamente letra A, que eu não marquei, mas vou marcar aqui. Então, o máximo de pontuação vai ser 40 pontos. Questão 18. Uma empresa que fabrica telas de computador controla o número de defeitos para cada tipo de tela. A tabela abaixo mostra 4 tipos de telas: LCD, OLED,
AMOLD. Fabricadas 2.450, 1.500, 960. Quantidade de telas defeituosa LCD 5, OLED 3. A empresa define uma quantidade chamada de taxa de defeito como sendo a razão entre o número de telas defeituosas e o número de telas fabricadas, ou seja, a razão entre esse número com esse número. Os tipos de telas em ordem crescente de defeitos são, basta fazer o cálculo. Então vejam, tela LCD, 5 defeitos para um total de 2.450. Dividindo isso aqui dá 0,00204. Tem que colocar várias casas decimais, propositalmente. Tela OLED, 3 telas com defeito de um total de 1.500. Dividindo dá uma decimal exata, 0,02. Portanto, esse número aqui, ele é maior do que esse. Portanto, já excluímos a alternativa letra D. Tela AMOLED, 2 telas defeituosas de um total de 960, dá 0,00208. Portanto, em ordem crescente, qual que é o maior? Esse aqui, OLED, depois vem LCD e AMOLED, letra A. Questão número 19. O dono de uma pizzaria calcula que em uma pizza são utilizados 200 gramas de calabresa e a pizza é vendida por R$ 44 ao consumidor final. Ele calcula também que o custo da calabresa é 30% do valor da pizza, ou seja, 30% de 44%. Em um dado instante, o preço do quilo da calabresa aumentou 25%. O dono da pizzaria não aumentará o valor da pizza para o consumidor final, porém, ele diminuirá a quantidade de calabresa por pizza, para que seu custo não mude. Quantos gramas de calabresa serão utilizados em cada pizza após o aumento? Então, observe, ele utilizava 200, teve um aumento na calabresa, ele diminui a calabresa, vai ser então um desses valores menor que 200. Então, vejam, custo da calabresa por pizza é 30% de R$ 44. Então, 0,30 vezes 44. Então, ele gasta numa pizza R$ 13,20. Houve um aumento de 25% por quilo. Então, vou calcular 25% desse valor. 25% é 100%, mais 25%. Então, sem regra de 3 simples, multiplicamos 1,25 vezes 13,20. Então, o custo da calabresa vai ser de R$ 16,50. Logicamente, aumentou o preço, vai diminuir a quantidade de calabresa. Essas duas grandezas serão inversamente proporcionais. Então, veja, R$ 13,20 corresponde 200 gramas. Como o custo da calabresa passou para R$ 16,50, vamos diminuir o preço a quantidade de calabresa. Grandezas inversamente proporcionais. Seta para baixo, seta para cima. Fazendo o cálculo aqui, não precisa escrever a razão, basta fazer 16,50 vezes x, que é igual 13,20 vezes 200, que dá 2.640. Portanto, a quantidade de calabresa, para que o preço seja o mesmo, de R$ 44,
vai ser exatamente 2.640 dividido por R$ 16,50, que dá exatamente 160 gramas. Letra C. Questão bem interessante também. Questão 20. Também uma questão bem interessante e um pouquinho difícil. Em um clube de xadrez, há dois tipos de frequentadores, chamados de iniciantes e mestres. O clube notou que este ano há o dobro de frequentadores em relação ao ano passado. Aumentou, então, dobrou. E que a razão entre mestre e iniciantes no ano passado era 1 para 10. Um mestre para 10 iniciantes. Com esse dado que neste ano dobrou o número de frequentadores, passou de 1 para 5. Um mestre para 5 iniciantes. Sabendo que nesse ano há 22 mestres, pode-se afirmar que o número de mestres ano passado foi de. Então, vejam, questão bem interessante. Este ano, a razão é mestre para iniciante é de 1 para 5. Aplicando a propriedade fundamental, somando, ou melhor, substituindo o valor de mestres, que é 22, está para iniciante, assim como 1 está para 5. Aplicando a propriedade fundamental, iniciante vezes 1 é igual a 110. Portanto, este ano, eu tenho quantos participantes nesse clube de xadrez? Iniciante, mestre, 22, iniciante, 110, eu tenho 132 este ano. Este valor representa o quê? O dobro. Portanto, o ano passado teve a metade de 132. Logo, mestre mais iniciante, 66. A razão, o ano passado, era de 1 para 10. Então, mestre, iniciante, 1 para 10. Então, vejam, agora sim, vou aplicar aquela propriedade. Se eu somar mestre mais iniciante, eu posso colocar que está para mestre. Assim como 1 mais 10 está para 1. Então, observe, mestre 1. Mestre mais iniciante é 66. Então, 66 dividido por mestre é igual a 11 sobre 1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 11 vezes mestre é igual a 66. Portanto, a quantidade de mestres o ano passado foi exatamente 66 dividido por 11, letra número 6, mestres, que é exatamente a letra E. Então, essas são as 10 questões para uma revisão para concursos públicos da banca Avança SP. Continue no canal, façam a sua inscrição no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as nossas videoaulas. Se você gostou, não esqueça, dá aquele like. E você que está sempre no meu canal, compartilhe com seus amigos para que vocês divulguem o meu canal. As videoaulas que eu estou postando são todas gratuitas. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar com qualquer quantia. Agradecemos a colaboração, um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.